Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que nos acompanham em todas as mídias sociais. Aproveitar para convidar, para quem não nos segue ainda, que nos siga no Instagram, @RogérioCafeteiro, e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Podcast Café Quente. Hoje o nosso convidado não é muito de aparecer na frente da política, mas é mais dos bastidores. Eu vou ter que dar uma lida aqui, porque o currículo dele é extenso, né? Ele começou no movimento estudantil, depois atuou na política, mas preferiu o caminho do marketing e do marketing político, né? De estratégia, de propaganda. É presidente do PSB de Roraima, e hoje vem coordenar uma campanha aqui importante de uma pré-candidata ao Senado. Nosso convidado de hoje é o Rodolfo Albuquerque, que vem aqui para ser o coordenador marqueteiro, como é mais conhecido, da nossa pré-candidata Elisiane Gama. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Ô, Rogério, é um prazer estar aqui com você, estar conversando com a sua audiência, né, que é tão prestigiado esse podcast. Tudo que você se propõe a fazer, ele acompanha no Instagram e a gente vê que você, né, fazendo jus ao nome, você tem café quente no bule, informações boas, e é uma alegria grande estar aqui conversando com você. Rodolfo, como surgiu esse convite para você vir para cá, para assumir essa parte do marketing da Elisiane Gama? E eu queria que tu pudesse um pouquinho antes também falar um pouquinho da tua trajetória. Como foi para tu chegares hoje nessa área de atuação, né? Falar da empresa que tu tem também, que tu é sócio, fundador, que faz esse tipo de marketing, acho, e de estratégia política, não é isso? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente de responder como surgiu o convite da Elisiane. Então, Rogério, a política sempre fez muito parte da minha vida dentro de casa. Tive uma formação política muito rica a partir dos meus pais. Meu pai militou ao lado de Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, né, nos tempos do MDB. Bons tempos. Né, lá em São Paulo. Meu pai é do interior de São Paulo e trabalhou a vida toda com Orestes Quércia, que foi governador, senador, foi candidato a presidente da República. E do outro lado teve minha mãe, que teve uma militância no campo, né, bem mais à esquerda. Né? Minha mãe passou ali pelo antigo PCBão, né, o PCB, depois vinculou-se ao PT, onde está até hoje. Então eu tive uma formação, a oportunidade de ter uma formação política e um raciocínio crítico muito vasta dentro de casa. Isso obviamente despertou o interesse pela política. Depois, né, no início da adolescência, já no ensino médio, envolvi no movimento estudantil, e aí teve a convivência com os movimentos sociais, e aí a gente não parou mais. E dentro disso foram desenvolvendo-se, né, trabalhos, a participação já em pleitos eleitorais, a participação em governos exercendo outras funções. E essa afinidade com a área da comunicação, do marketing político, ela surgiu ali por volta de 2011, 2012, quando a gente estava ali, né, na ascendência do Facebook e, ao mesmo tempo, da ascendência dos palanques digitais, na época chamado palanques digitais, numa época em que a eleição, a estratégia de comunicação passava muito pelo horário de rádio e TV. Isso, com os anos, foi mudando, a presença digital ganhou força, a gente foi acompanhando esse fluxo e eu consegui conciliar a vida pública com a vida acadêmica, com a vida profissional empreendendo. Empreendo desde a adolescência, eu brinco que minha mãe me emancipou para eu poder abrir empresa. Uma coisa que eu sempre gostei e que, graças a Deus, a gente consegue desempenhar bem. Né? Eu tenho a oportunidade de, há mais de 14 anos, atuar em campanhas políticas. E mais recentemente, né, com a Girassol Comunicação e Estratégia, que é a minha agência, que hoje tem escritório em Brasília. A gente hoje atua em campanhas em diversos estados do Brasil. Estou presente hoje em campanhas na região Nordeste, na região Norte, né, consultorias também na região Sudeste, Sul. Então, assim, hoje a gente está com um trabalho bem expandido. E é um desafio,
eu sou um dos mais jovens da minha classe, vamos dizer assim, mas é um motivo de muita honra e de muito orgulho você colaborar com projetos que você acredita, eu acredito. Eu tenho a alegria de dizer o seguinte: eu trabalho para quem eu acredito. Então, tem pessoas que trabalham com um único foco e objetivo. Eu observo um pouco mais longe. Eu prezo muito pela identidade de projetos, pela identidade de visões, né? Não sou adepto dos extremos. Eu acho que a gente tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio das coisas. E aí a gente tem, né, hoje essa atuação ramificada no Brasil, campanhas hoje ao Senado e à Câmara. Ao Senado aqui no Maranhão e também no estado de Roraima a gente está participando. Se falou, né, da minha participação no PSB, eu sou vice-presidente estadual do PSB em Roraima e sou coordenador da Fundação João Mangabeira, que é a fundação do partido, também no estado de Roraima. E aí veio, né, um diálogo construído com a senadora Elisiane, né, que é uma pessoa que eu já tinha um acompanhamento, uma admiração de anos pela sua atuação parlamentar, pelas suas posições, pela sua postura ética. E surgiu a oportunidade da gente dialogar profissionalmente e o convite para que a gente assumisse a missão e o desafio da gente coordenar a estratégia de comunicação e posicionamento agora para essa candidatura à reeleição em 2026, que é uma eleição que eu digo para você em que tem duas circunstâncias especialíssimas. Primeiro, a importância da eleição para o Senado. Eu acho que, eu vou parafrasear o presidente Lula quando ele disse que nunca antes na história desse país, eu acho que nunca antes na história desse país, a eleição do Senado ela teve uma importância tão grande no processo político, né? Isso é um fator muito forte. E, principalmente, qual é o Congresso que vai surgir a partir de 4 de outubro? Qual é a correlação de forças que será estabelecida? Qual é o cenário que vai projetar a governabilidade do próximo presidente da República? Seja o presidente Lula, seja o Flávio Bolsonaro. Então, é uma eleição em que, mais do que 22, quando a gente teve o clássico dos clássicos entre Lula e Bolsonaro, essa é uma eleição ainda mais decisiva e com recortes muito mais específicos. E a oportunidade de estar aqui no Maranhão, que é um estado tão importante, é algo que me honra muito, e principalmente numa campanha como é a campanha da Elisiane. A gente tem visto, tem falado da importância do Senado, de seleção para o Senado, eu acho ela fundamental para a nossa, para a manutenção da nossa democracia, porque você vê muitos candidatos tendo como discurso principal cassação, impeachment de ministros do Supremo, como se isso fosse solucionar a questão do país, né? Então, eu vejo a eleição do Senado muito importante nesse sentido. Aqui mesmo nós temos alguns candidatos com essa vertente, que tomaram como bandeira o confronto com o Supremo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A tua atuação político-partidária, em algum momento confronta com a tua atuação como publicitário? Tem alguma influência por tu seres dirigente do PSB? Isso de alguma forma interfere na tua análise, na tua estratégia para para quem você presta serviço, né? Para quem você auxilia? Não, de maneira alguma. Eu tenho clientes que são de outros partidos. Eu tenho clientes do União Brasil, eu tenho clientes do PSB, eu tenho clientes De todas as bandeiras. de todas as siglas. Eu me dou ao luxo de não abraçar candidatura dos extremos, certo? De um e de outro. Eu sou uma pessoa que eu me considero. Aí o CPF não é o CNPJ, é o CPF falando. Eu sou uma pessoa adepta do equilíbrio, né? Então, assim, isso em momento nenhum conflita, até porque a minha posição como dirigente partidário é especificamente no estado de Roraima. É no âmbito e nas fronteiras do estado de Roraima que eu exerço uma tarefa, além da minha tarefa profissional como marqueteiro, como estrategista, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou marqueteiro, porque eu acho que é extremamente honrado, é extremamente correto, e eu digo que o exercício da comunicação política é algo que fortalece a democracia, é algo que permite o eleitor fazer as suas escolhas com clareza,
que permite o eleitor perceber a essência dos candidatos que estão postos. Então, eu não tenho, não, esse termo marqueteiro, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou marqueteiro, sou estado, pode me chamar, não tem problema nenhum. Agora, eu tenho a minha atuação profissional e tenho especificamente no estado de Roraima, onde é o meu domicílio eleitoral, certo? Onde eu sou eleitor inscrito, eu tenho uma atuação político-partidária, né, atendendo ao convite de um dos meus clientes, que é um grande amigo, um grande parceiro, um mestre, que é o senador Chico Rodrigues, que também é candidato à reeleição nesse pleito. Então, isso em momento nenhum conflita, em momento nenhum isso pesa no atendimento que eu presto aos meus clientes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, minha cliente é do PSD de Dado. O PSB está num outro campo, está numa outra conjuntura, tem outros candidatos e está tudo certo. O CNPJ não tem filiação partidária, certo? Eu, como você, como qualquer cidadão no dia da eleição que vai comparecer às urnas e exercer a sua cidadania, nós temos a nossa linha de pensamento. Então, eu respeito muito a posição dos meus clientes, trabalho com imparcialidade, trabalho com comprometimento. Agora, quando a gente tem a felicidade de encontrar alguém que comunga daquilo que a gente acredita, é lógico que isso é algo que nos deixa muito feliz. É o caso aqui do Maranhão, que eu trabalho para uma pessoa que tem como bandeira de luta coisas que eu acredito na minha vida como cidadão. Eu vejo, guardada as proporções e a diferença de onde nós atuamos, é a mesma coisa do que eu me proponho de fazer análise política. Obviamente, todos nós temos nossas preferências, mas eu não posso fazer uma análise como torcedor, né? Porque senão aí eu não viro, eu não analiso mais, eu faço torcida ou faço propaganda para algum candidato, né? Que eu tenha algum vínculo. Eu acho que é mais ou menos isso aí que tu tens que tu vive nessa tua atuação, né? Na área de atuação do marketing político. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Hoje, na política moderna, na eleição moderna, vale mais um bom candidato ou uma boa estratégia de comunicação? Uma boa estratégia de comunicação consegue mascarar um candidato medíocre? Olha, veja, eu acho que o resultado ele é a soma desses dois fatores. Porque, veja, não adianta você ter um excepcional candidato e isso não conseguir ser comunicado e percebido pelo eleitor, comunicado ao eleitor e percebido por ele, como também não adianta você ter uma excepcional estratégia, uma grande estrutura e ter um candidato que não vá naquela mesma linha e direção. Eu vou dar um exemplo que é público, notório e conhecido. Uma das campanhas de comunicação mais caras, mais bem estruturadas, com maior investimento, inclusive pessoal, do candidato, foi do ex-ministro Henrique Meirelles em 2018. Ele fez um investimento pessoal, salvo engano, de 50 milhões de reais de doação pessoa física. E grande parte desse recurso foi gasto com tráfego pago, foi gasto com estrutura de agência, com excepcionais profissionais, com peças maravilhosas. Enfim, uma campanha do ponto de vista técnico bem executada. O candidato fez 1%. Era um mau candidato? Não estou dizendo que era um mau candidato. Eu acho Henrique Meirelles uma das figuras mais brilhantes do ponto de vista acadêmico. Falo isso como uma pessoa formada em ciências econômicas que sou. Eu tenho o Henrique Meirelles como uma pessoa muito preparada. Agora, naquela conjuntura, naquele momento, ele não era um bom candidato, apesar de ter uma boa estrutura e uma boa comunicação. Você tinha, por outro lado, aí um exemplo extremamente esdrúxulo, o Cabo Daciolo fazendo glória a Deus nos debates, falando de Ursal, falando de nova ordem mundial e conseguiu fazer mais votos que o Meirelles com uma estrutura pífia. Eu acho que ele gastou 12, 15 mil reais na campanha. Então, o que eu quero dizer com isso? São exemplos extremos, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, olha, você tem que ter um candidato e você tem que ter uma narrativa para esse candidato. Todo mundo tem uma história para contar. Na minha vertente de trabalho no marketing político, eu acredito muito naquilo que é orgânico, naquilo que é verdade e naquilo que é presente na essência da pessoa. Ninguém consegue mentir sobre a sua essência. Você pode maquiar, você pode
tentar esconder, mas a essência aparece. Então, a principal matéria-prima que eu uso de todos os meus clientes é a sua história. Vou lhe dar um exemplo da minha cliente aqui. Elisiane, ela tem uma história que eu vou lhe falar. É difícil você encontrar uma liderança política nesse país com a resiliência e a trajetória que a Elisiane Gama tem. É muito complicado, é muito difícil você achar. E que não tem uma mácula ética, e que vem de uma origem humilde, que não perdeu os seus valores, que não perdeu a sua fé, que tem posições políticas que às vezes não agradam a todos, mas são posições políticas claras, que tem realmente uma substância e um elemento muito positivo. E que quando você consegue pegar esse storytelling, que é um nome bonito que a gente fala, né, e a gente transmite isso com a verdade, com a essência, e os gestos comunicam, o olhar comunica, e as pessoas entendem que aquilo é verdade, a gente alcança o nosso objetivo, que é mostrar para as pessoas que existe uma boa opção. Então, eu lhe digo o seguinte: a receita do sucesso perpassa pelos 2 pontos que você colocou na sua pergunta. Você precisa ter um bom candidato em trajetória, em bandeiras, e você precisa ter uma campanha e uma estratégia bem executadas. Um não funciona sem o outro. Rodolfo, tu atua em vários estados. Sim. E, obviamente, cada um com características próprias. Claro. Existe uma fórmula mais ou menos que funciona para todos os lugares, ou em cada local é uma estratégia que tu tem que analisar, estudar e traçar um planejamento? Eu não acredito em pão de forma, Rogério. Cada local tem as suas próprias peculiaridades, os seus costumes, os seus recortes, a sua forma de viver e de ver. Eu vou te falar, a campanha que eu faço no Rio de Janeiro não se compara com a campanha que eu faço no Pará, que não se compara com a campanha que eu faço no Maranhão, que não se compara com a campanha que eu faço em Pernambuco, Roraima, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, em qualquer estado que eu esteja. Cada estado tem os seus próprios anseios e demandas. Você pode encontrar pontos de convergência, você pode encontrar similaridades. Agora, cada estado e cada processo tem a sua própria dinâmica. O Maranhão é um estado que tem ofertado à vida pública nacional, por exemplo, quadros de expressão. E pessoas que têm e que já tiveram um papel de extremo protagonismo. Já saiu desse estado um presidente da República. Saiu desse estado um atual ministro da Suprema Corte. Você tem senadores que têm voz nacional. Você tem lideranças políticas que falam para bem além as fronteiras do estado do Maranhão. Roraima é um estado que, por exemplo, eu tenho uma vivência ainda mais intensa. Você tem figuras também lá extraordinárias. E cada estado tem as suas entregas. Agora, o que a gente pode enxergar de modo geral? Existe um sentimento hoje da população que não é de hoje, mas que desde aqueles protestos de 2013, né, do aumento de passagem, que não era pelo aumento de passagem, sim, era o início de algo muito maior, que desagou no impeachment da Dilma, que desagou na eleição do Bolsonaro, que teve a potencialização na Lava Jato, e todas aquelas questões, né? Veja que foi uma sequência de eventos que o país vivenciou de muita intensidade em 13, 14 anos, e que eu vi isso de diversos ângulos da história, como militante, como cidadão, como profissional, enfim, de maneira muito intensa. Perceba que existe um sentimento muito firme das pessoas de descrença com as instituições. Essa descrença com as instituições, inclusive, tem potencializado narrativas autoritárias. E tem potencializado, sim, episódios e questões que quase levaram esse país a um processo de regime de exceção nos tempos modernos. O 8 de janeiro, por exemplo, não é obra do acaso, não é uma coisa que surgiu do momento, vamos juntar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas aqui e vamos invadir Brasília. Não foi bem assim, né? Então, esse substrato de frustração, de representatividade, de autoritarismo, de achar que não tem jeito, que o sistema está quebrado,
que os três poderes não funcionam. Essa coisa, ela está presente em todo o Brasil. Como é que a gente combate isso? Com o fortalecimento da democracia. E o fortalecimento da democracia não é a democracia do meu partido, do seu partido, ou do meu adversário, ou do seu adversário. É o fortalecimento do sistema democrático. Para mim, não importa se você é PT ou PL, se você é Lula ou Bolsonaro. Para mim, o que importa é se você acredita ou não na democracia, no regime democrático. Porque, veja, é através do voto, e somente através do voto, que nós podemos e devemos fazer as nossas escolhas e ter os nossos representantes. Então, o que eu percebo é esse desafio sistêmico de mostrar que a política não é só o que é de ruim que aparece. Isso é um desafio comum e um sentimento constante de que todos querem mudar. Todo mundo fala em mudança nas 27 unidades da federação. A questão é, que mudança se quer? Como é essa mudança? Agora, cada estado tem o seu tempero, cada estado tem a sua narrativa, cada estado tem o seu ritmo, tem a sua cor. E a gente, quando se propõe a fazer um trabalho como esse, a gente tem que entender profundamente, imergir, respeitar a população, respeitar as pessoas, compreender a realidade e buscar falar a língua do povo. É isso. Rodolfo, quando tu for chamado para coordenar o marketing da campanha da Elisiane, o que tu já conhecia da política daqui? E chegando aqui, independente do grau de conhecimento que tu tinha, o que mais te chamou a atenção no cenário atual dessa eleição, que, na minha opinião, é uma eleição meio atípica, diferente das outras que eu já acompanhei aqui, principalmente para o Senado? Veja, o que eu conheço do Maranhão, para além do que a população, de modo geral, conhece brasileira, pelas lideranças ofertadas, é, como eu lhe disse, o largo estuário de debate político que existe nesse estado. O Maranhão é um estado que ele tem uma riqueza que, a meu ver, não é tão valorizada por outras unidades da federação, de propor pautas e de ser parte da solução do país. Eu sempre observei o Maranhão como uma parte importante e com grande potencial no Brasil, um potencial que pode e deve ser, ao longo dos anos, melhor explorado, principalmente em benefício da sua gente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, a base de Alcântara, que eu tive o privilégio de, numa missão oficial do Senado, com o senador Chico, visitar no ano passado. Aquilo é algo extraordinário. Nós temos um programa aeroespacial brasileiro instalado aqui no Maranhão, que nós temos um dos melhores pontos para lançamento de foguetes, de missões espaciais do mundo, com menor custo operacional. Veja que coisa extraordinária. Isso sem falar do potencial mineral, do potencial de combustíveis, enfim, tudo que a gente tem na economia do Maranhão, na capacidade produtiva da sua gente. Então, eu sempre tive um encantamento com o Maranhão, até porque uma pequena parte da minha infância, acompanhando minha mãe que trabalhou já aqui um pequeno período em São Luís, eu tive uma presença que eu sempre achei o Maranhão fascinante. E politicamente sempre me foi interessante pelas pessoas que aqui vieram. Você já teve aqui Jackson Lago, você já teve o Cafeteira, você já teve o Lobão, você já teve João Alberto, né? Tem a Rosiana, tem o presidente Sarney, né? Tem lideranças extraordinárias que são ofertadas, que foram ofertadas à vida pública nacional, ministros de Estado, presidentes, governadores, senadores. Então a gente tinha a compreensão da importância e hoje a gente vê, como eu disse, você tem o ministro da Suprema Corte que está lá em Brasília, que foi governador desse estado, foi senador da República por um período, ministro. Então o Maranhão sempre ofereceu muito. Agora, a conjuntura do Maranhão, como de todo estado que tem esse volume de debate político e esse volume de lideranças, é uma conjuntura muito efervescente. Você tem muita gente grande orbitando no mesmo ambiente e você tem um debate e uma construção de espaços ainda mais efervescente. Essa, de fato, é uma eleição sui generis, porque você vê palanques que buscaram configurações muito específicas nas suas formulações. Você tem ali o ex-prefeito Braide,
que fez uma correlação de forças, embora ele não queira esse rótulo, mas é uma composição de forças que traz mais à direita a sua composição. Você tem um candidato a Senado que é mais próximo da direita, que é o Laércio. Você tem um cenário de composição que inspira isso. Você tem, por outro lado, ali a candidatura do deputado Fufuca ao Senado, que foi ministro do presidente Lula, mas ao mesmo tempo antes foi cabo eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, que estão ali naquele campo político. Você tem do outro lado o Orleans Brandão representando a continuidade do governo Brandão, que tem lá colocado a candidatura do senador Everton à reeleição, da ex-governadora Rosiana Sarney, que tinha até pouco tempo a candidatura do deputado Pedro Lucas, que reviu a rota. Nós temos um palanque, um terceiro palanque, que é o palanque liderado pelo vice-governador Felipe Camarão, que tem a senadora Elisiane Gama como sua candidata à reeleição. E você tem ainda, né, outros nomes aí que foram surgindo no curso do processo, e tem agora o fato da candidatura do ex-senador Roberto Rocha ao governo. Então é uma eleição que ela passou por um cenário de ebulição muito intensa, especialmente nesse último mês. Por exemplo, todo mundo achava que, vou fazer um comentário breve, todo mundo achava que o Roberto estava fora do jogo. O Roberto tirou do colete uma filiação do PRTB feita lá atrás. Está aí, habilitado, disputando a eleição. O Braide conseguiu colocar um senador levando o nome de Lula e um senador levando o nome de Bolsonaro no mesmo palanque. O que essa estratégia vai render para ele? Não sabemos. Será que as pessoas não vão enxergar alguma contradição nisso? Isso é uma coisa que o eleitor tem que ser provocado ao eleitor refletir, certo? Então, o que a gente vê hoje é um cenário realmente de muita gente grande, de muitos palanques robustos, que estão tomando as suas configurações, e lhe adianto, ainda faltam poucos dias para o dia 16. Ainda vai acontecer mais coisa por aí. E quem dirá até a reta final do processo? Muita coisa ainda vai acontecer. Rodolfo, tu já deve ter em algum nível, levantamento sobre a pré-candidatura da senadora Elisiane Gama. Dentro do que tu podes falar, obviamente, porque tu, como estrategista, em algum momento não é adequado para falar qual é a estratégia, né, para uma candidata. Mas qual o diagnóstico que tu faria hoje, que você pode nos relatar sobre a candidatura da Elisiane? Acho que a senadora Elisiane, ela vive um momento político muito favorável. Acho que ela conseguiu estabelecer um arco de alianças ali no campo da centro-esquerda muito, muito denso, né? Ela conseguiu unir ali as duas federações, trazer o apoio do PSB, né? Então ela tem uma partida muito boa dentro de um campo político que ela tem um posicionamento bem consolidado. Ela tem o apoio integral e irrestrito do presidente Lula, tá certo? O que faz uma diferença muito grande no eleitorado do Maranhão. O presidente Lula é um dos grandes, vamos chamar assim, um dos grandes eleitores do processo eleitoral. Ela tem uma base orgânica, certo? Muito forte pela sua própria trajetória, pela mulher de fé e de valores que ela é. Porque Elisiane, eu acho que uma das características, além de ser uma mulher simples, humilde, do povo, carismática, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa franca, né, nas suas posições. Elisiane é uma pessoa de muita fé. Ela pratica e vivencia muito essa fé, e isso gera uma aderência com um segmento do eleitorado muito forte, que é o segmento cristão, e que isso é acima, a meu ver, de filiações partidárias. Eu acho que diz mais do valor e da essência dela, porque muito maior do que qualquer bandeira política é aquilo que você traz no seu coração como valor e como princípio de vida. E isso, ela é uma mulher muito firme nisso, nessa compreensão. Para além desses fatores, ela é alguém que, além de ter essa consolidação do campo político a que pertence, ela tem a capacidade de atrair apoios de outros campos políticos. Tem pessoas que votam em outros candidatos a governo que votam nela também, porque entendem que o trabalho dela é importante para o estado do Maranhão e para o país, que entendem que o trabalho dela faz a diferença na vida das pessoas.
Então, Elisiane hoje é uma candidata extremamente competitiva, terá uma narrativa de campanha muito forte no sentido da sua essência, dos seus compromissos e, principalmente, é uma campanha que vai conversar com quem decide a eleição, o povo. Quem decide a eleição é o povo. Isso em momento nenhum desmerece as lideranças e o seu peso, de forma alguma. Mas você só é líder se você tiver liderado, e os liderados são o povo. Então, se você consegue acessar o coração das pessoas, estabelecer uma relação orgânica. Ah, Rodolfo, você está sendo muito romântico. Não, eu não estou sendo romântico, eu estou falando o que eu acredito. Campanha ela tem que ser feita conversando com o eleitor, de maneira clara e direta. Porque no dia da eleição, o seu título, nem o meu, vale mais do que ninguém. É o dia em que é uma sequência de números que cada um tem a sua, que vai para a urna e é um voto. Você não vota 10 vezes, você vota uma. Então a campanha ela tem que conversar primariamente com o povo. E a campanha hoje, e não é porque eu sou o marqueteiro, nem é porque é minha cliente, mas a campanha que mais tem capacidade de conversar com o povo do Maranhão hoje é a campanha da Elisiane. Eu não tenho dúvida disso. Pela essência e pela pessoa que ela é. Rodolfo, tu teria como nominar para nós, para a gente, uns 3 ativos da Elisiane e uns 3 pontos de maior dificuldade dela para essa eleição? Ativos, o maior ativo da Elisiane eu acho que é a trajetória dela. É uma trajetória de extrema superação e resiliência. Segundo, ela é uma parlamentar competente e respeitada. Ela é uma voz nacional. Ela é uma parlamentar que, quando fala, o Brasil escuta. Isso foi visto na pandemia, isso foi visto no 8 de janeiro, isso foi visto na defesa dos aposentados, isso foi visto em tantos momentos decisivos desse país. Ela é uma parlamentar que tem respeito e voz nacional. É uma voz que no Senado da República e para fora do Senado é ouvida. E além do mais, é uma parlamentar que trabalha e tem entrega no Maranhão. São quase 900 milhões de reais de recursos que ela aportou em quase 8 anos para diversos municípios. E ela não olhou para o partido político do prefeito. Ela olhou para as necessidades dos municípios e fez a alocação dos seus recursos e fez um mandato, na minha opinião, que buscou ter esse compromisso de iniciar e de lançar as bases de uma política de desenvolvimento para o Estado. É lógico que isso não se faz em pouco tempo, né? Não que 8 anos seja pouco tempo, mas eu acredito que num novo mandato, novas conquistas e novos avanços poderão ser construídos. Os desafios que a senadora enfrenta são os desafios que uma candidatura popular enfrenta. Ela não tem as grandes estruturas que alguns candidatos têm. Ela não fez no mandato um balcão de negócios para poder, sabe, ter determinadas benesses, enfim, e aqui eu não estou nominando ou direcionando para ninguém. Ela é uma pessoa que ela enfrenta os desafios próprios de uma campanha que não segue a lógica do poder pelo poder. Então, existem desafios naturais de ordem política, de ordem estrutural, mas que são superados, a meu ver, primeiro, pela mensagem que a gente consegue transmitir, que é uma mensagem forte, de uma pessoa que tem o que mostrar e por ter o que mostrar, pode vender um futuro, que é a mesma coisa de eu dizer, se eu for eleito, eu vou te dar uma garrafa d'água. Tá, você vai me dar uma garrafa d'água. É uma perspectiva futura. Mas antes de eu lhe prometer isso, eu numa reeleição, eu já lhe dei 2 garrafas. Então eu posso lhe oferecer, não é mais uma garrafa de meio litro, é uma garrafa de 1,5 litro. Porque eu já tenho a prova social, a entrega concreta do que eu fiz. O trabalho da senadora Elisiane está aí, ela tem trabalho para mostrar. Eu acho que o grande desafio, talvez, é que ao longo dos últimos anos ela não tenha conseguido mostrar o volume e a intensidade de tudo que ela fez pelo Maranhão. Mas nunca é tarde. A campanha vai conseguir, nesse período intenso, a partir de 16 de agosto, como a gente já tem feito, agora já a partir da pré-campanha, a gente vai conseguir estabelecer
esse diálogo claro com a sociedade. Rodolfo, diante disso que tu falaste, na estratégia de campanha, vocês vão trabalhar uma continuidade desse trabalho ou uma nova Elisiane para o eleitor? Bom, porque assim, a Elisiane, eu sinto uma coisa assim, aqui meio, não é engraçada a palavra, mas meio estranho que algumas pessoas, hoje, depois dela eleita, façam algumas críticas e às vezes a crítica, às vezes a rede social dá uma cegada na gente, porque aqui é uma bolha. O eleitor de verdade mesmo não está aqui conversando com o Rogério nem dando palpite, não. Ele está cuidando da vida dele, ele vai pensar na eleição, ainda nem começou a pensar, ele vai pensar mais para frente. Mas nas redes sociais é perceptível um ataque a posições da Elisane Gama. E aí ficam criticando porque ela é evangélica, que ela tem posições que não são cristãs, que eu não consigo identificar nenhuma delas, por sinal, mas ela sofre ataques principalmente de membros das igrejas evangélicas daqui, supostos representantes. Só que eu não consigo entender o seguinte: quando ela foi eleita numa chapa onde o governador era Flávio Dino, do PCdoB. Então o eleitor não foi enganado. Ali ela já mostrou qual é a essência dela. Não é que ela foi eleita com Flávio e depois se tornou uma de extrema direita. Até porque não era isso. Se fosse isso, aí sim ela teria talvez cometido um estelionato eleitoral, de se vender de uma forma e que depois de eleita se comportar como outro. Como é que tu observa essa questão e se tu achas que isso, porque já quase que respondendo, nas pesquisas isso não aparece. Essa suposta grande rejeição que a Elisiane tem, eu vejo em rede social. Mas quando a gente pega uma pesquisa, a pesquisa não retrata isso. Coloca ela sempre bastante competitiva. Mas existe uma estratégia, você acha que isso é importante contrapor essa questão, essa narrativa que existe nas redes sociais? Ou tu acha que isso é secundário e não vale a pena entrar num embate desse? A mentira, quando ela é repetida, ela acaba se tornando verdade. Quando não é combatida, também. Então é óbvio que a gente tem que fazer um trabalho de tratar essa questão e faremos e estamos fazendo isso. Agora, vamos fazer algumas reflexões. Toda vez que a senadora Elisiane é recebida em algum evento da igreja, que a gente tem acesso aos registros, a gente vê a cobertura, né, a equipe acompanha, a gente recebe o briefing, o retorno, ela é muito bem recebida, é muito bem celebrada, é muito bem aceita pelos seus irmãos de fé, porque ela é parte daquele meio. Elisiane Gama não é um personagem. Ela nunca usou a igreja nem a fé dela para fazer campanha. Ela sempre foi ética, correta nesse ponto. Eu quero que me diga uma vez que ela atentou contra a fé dela no momento que ela estava exercendo um mandato eletivo ou fazendo a campanha. Algo que fosse de encontro com os princípios dela. Isso não existe. Isso não existe. Veja, isso é uma narrativa criada por setores extremamente organizados, com interesses muito bem específicos, e curiosamente contra uma mulher. Eu garanto que se fosse um homem, não seria chamado de todas as coisas horríveis que uma milícia digital que existe por aí atacando, a chame e ataca. Então tem muitos componentes, Rogério, nessa tônica contra a senadora Elisiane. Agora a gente tem que ter a clareza do seguinte: nada é maior do que a verdade. Todos nós somos seres humanos, imperfeitos, passíveis de erros, de equívocos, mas uma coisa que não pode ser dita nesse caso específico é de que a senadora Elisiane foi desleal. Ela sempre teve uma postura correta, íntegra, reta, tá certo? E nós, na campanha, como já estamos fazendo, reitero, nós vamos responder isso com muita clareza, como estamos respondendo. O que é preciso ser dito é que esses que pensam
que iam carimbar ela como falsa evangélica, que iam carimbar ela como uma pessoa incoerente, que iam tentar deturpar, desconstruir, macular a imagem dela, não vão conseguir. Porque as pessoas sabem quem é a Elisiane Gama. As pessoas sabem a menina que começou trabalhando na rádio, que passava dificuldade para fazer a faculdade, que sabe a dor da fome, que sabe a dor das dificuldades, que teve a coragem de enfrentar pedófilo, que teve a coragem de lutar, tá certo, pelo direito à terra, que se posicionou ao lado dos trabalhadores. As pessoas sabem a história dela. O nosso papel e a nossa maior estratégia, volto a dizer, é mostrar isso para o eleitor. E o eleitor, como justo juiz dessa questão, desse mérito, vai saber ver, vai querer quem é de um lado de um dia e do lado de noite, ou vai querer alguém que sempre foi do mesmo lado sempre. Porque eu não preciso concordar, Rogério, com tudo que você fala ou pratica, mas eu preciso ter a concordância e a fé na sua essência e naquilo que você vai me entregar, se for o bem comum. Eu não preciso ser do seu mesmo partido. Eu não preciso concordar com todas as posições da sua linha ideológica, mas eu tenho que concordar com aquilo que você representa e simboliza. E eu acho que Elisiane é a pessoa que mais pode dizer que representa o povo desse estado. Eu queria fazer uma pergunta, e eu sei que existe uma questão ética, Claro, sobre isso. por favor. Mas você acha que durante os 8 anos o eleitor maranhense teve conhecimento das entregas da, do mandato da senadora? E se essa comunicação, se a Elisiane conseguiu se comunicar bem com a atuação dela, o que eu digo? Às vezes a percepção que eu tenho é que existe uma imagem da Elisiane em Brasília e existe uma outra diferente aqui. Aí é só uma percepção minha, eu não sou especialista. Às vezes, e eu também não quero criticar ninguém que trabalhou com ela, Claro. mas a percepção que eu tenho é que não foi bem trabalhado na mídia, principalmente em redes sociais, a atuação da Elisiane. Ao contrário, a percepção que eu tenho é que às vezes ela, ela teve uma postura um pouco passiva, né? Talvez um estilo, talvez uma estratégia, mas não houve uma confrontação de narrativas. Então, a milícia, que sem dúvida nenhuma existe uma milícia digital contra ela, e aqui eu não estou fazendo defesa dela, só constatando que eu acompanho na rede social, mas eu queria saber se tu analisando hoje o cenário, o que tu poderia dizer sobre isso? Se tu acha que o eleitor sabe da entrega dela. Porque isso é importante, né? Ela ter comunicado o que ela trouxe para cá. Quase 1 bi de investimento. Será que o eleitor tem essa percepção? Das pautas que ela defendeu, será que o eleitor aqui tem a ciência do que ela defendeu no Congresso? Rogério, eu tenho um profundo respeito pelos meus colegas que executam o trabalho da comunicação política, institucional, pela construção de campanhas. Eu não me cabe aqui dizer que foi feito um bom ou um mau trabalho, mas me cabe respondê-lo dentro de uma avaliação muito franca. Comunicar bem as ações de um mandato não é exclusividade, esse problema de comunicar bem não é uma exclusividade de um mandato ou de dois, é quase que sistêmico, porque, infelizmente, e eu não estou dizendo que é o caso da senadora Elisiane, nem de ninguém em específico, mas existem alguns parlamentares que acabam por não dar devida prioridade a isso. Não estou dizendo que é o caso da senadora Elisiane, muito pelo contrário, até porque ela deu muitas entrevistas, ela teve voz nacional, ela aparece muito na mídia, ela tem uma compreensão. Como eu disse, essa liderança que ela tem é fruto justamente da notoriedade de que ela adquiriu pela qualidade da atuação parlamentar. Agora, é claro que poderia ter sido feito um trabalho mais efetivo, principalmente na base, nos municípios. Porque eu digo sempre o seguinte: a linguagem com o eleitor, a linguagem com o cidadão, ela tem que ser uma linguagem bastante pedagógica.
A gente não pode falar de emenda. Emenda, o pessoal vai achar que é emenda de tecido. Você tem que falar. Eu não estou dizendo que isso é ignorância, não. É fato. As pessoas têm que saber o que é uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar é recurso, é para comprar remédio, é para calçar rua, é para construir creche, é para construir uma quadra, é para resolver problemas do município, trazer saneamento. Enfim, é você mostrar o volume de recursos que foi entregue em benefício da população. A mesma coisa você fala, foi aprovado o PL tal. Há quem diga que PL é a gente está falando do partido PL. Mas não, a gente está falando de projeto de lei. Que o projeto de lei foi aprovado, que vai proteger as mulheres, que vai proteger as crianças, que vai, sabe, melhorar a vida das pessoas. É nesse cerne que eu acho que poderia ter sido melhor. É aí que eu acho que talvez, especialmente nesses últimos 4 anos, com tanto trabalho que ela executou, essa comunicação poderia ter sido mais efetiva e eficaz em conversar com a ponta. Agora, como eu disse, nunca é tarde para a gente corrigir esses problemas. O que importa no fim do dia é de que as pessoas saibam que há uma senadora nesse estado que trabalhou incansavelmente para trazer recursos e para defender as lutas, como a zona de exportação, por exemplo, que melhora o fluxo econômico, que promove o desenvolvimento econômico do Maranhão, que permite que esse estado possa vivenciar um novo momento, um novo ciclo econômico de acordo com as suas potencialidades regionais. É falar que o recurso que chegou em tantos municípios desse estado melhorou a vida das pessoas. Poderia ter sido melhor? Concordo com você que poderia ser. Não é uma exclusividade dela esse desafio. Agora, certamente durante a campanha, isso é algo que vai ficar muito claro na cabeça do eleitor. É porque eu vejo assim, quando eu te perguntei se tinha diferença da imagem que a Elisane tinha em Brasília, diria que é no Brasil. Porque durante muito tempo ela teve muito. Durante o mandato, ela teve muito protagonismo no Senado. Então ela aparecia em grandes meios de comunicação. Globo News, Globo, Estadão, a grande mídia. E às vezes eu acho que talvez tenha faltado um pouco, é só uma opinião de leigo, trazer isso para a ponta, como está falando. Agora eu queria te perguntar uma coisa como de curiosidade. Existe uma eleição que tem 2 senadores, e aqui eu queria te falar, antes de mais nada, eu acho que a primeira campanha que tu está fazendo aqui, né, no Maranhão, Rodolfo, antigamente vendia-se era o combo. Quando tu era governador e senador, ou um ou dois, mas era o combo. Na hora que eu chegava em tal município, Barra do Corda, o prefeito vota com quem? Governador tal. Ele automaticamente votava nos senadores. Nessa eleição, está completamente diferente. Está uma salada de fruta. Tem todos os tipos de combinação possíveis. Não tem questão ideológica, não tem nada. Tem todas as combinações possíveis. Então, por isso eu vejo uma eleição diferente. Aqui, historicamente, nunca um senador se elegeu quando o governador não foi o vencedor no primeiro turno. Tiveram 2 fatos assim, um pouquinho diferentes. Assim, o meu tio, cafeteira, foi eleito 2 vezes quando o governador perdeu, o companheiro de chapa, mas perdeu no segundo turno. No primeiro turno eles ganharam, que é onde decide a eleição de senador. Claro. Então, assim, eles sempre ganharam, né? O governador aqui sempre fez os senadores. E pela primeira vez eu estou vendo um cenário onde isso pode não acontecer. Podem ter senadores de chapas distintas. Mas eu queria saber aqui, se no ponto de vista do marketing, quando numa eleição tem 2 senadores, se existe diferença no trabalho para primeiro e segundo voto. Se existe algum tipo de diferença de tu trabalhar isso ou isso é natural. Você trabalha para se colocar entre um dos dois. Existe esse tipo de diferenciação de estratégia? Olha, só concordando com você no último ponto, de que eu acho que realmente essa grandeza do mandato da Elisiane poderia ter sido melhor refletida aqui. Isso é algo que eu tenho que concordar. Agora, entrando nessa pauta das eleições, né, dos votos para Senado e governo vinculados, me vem à memória
uma peça aqui da campanha de 2010, quando era Rosiana, João Alberto e Lobão, a chapa, em que estava Lobão e João Alberto. Olha, o Lobão é candidato. Vota no Lobão primeiro. Não. Vota no João Alberto. João Alberto é vice-governador, ajudou a Rosiana a governar. Vota no João Alberto. Não, mas vote no fulano. E ficava aquela coisa que foi o Duda Mendonça com a sabedoria dele, né? Que Deus o tenha, que foi o estrategista, o marqueteiro daquela eleição. Ele desenvolveu e que funcionou muito bem, que reflete muito essa dinâmica do voto blocado, né? Governo, os dois senadores. Agora, há uma quebra de tendência, né, mais modesta em 2014, um pouco mais acentuada em 2018. Em 2022 isso avançou mais e eu acho que nós vamos ter uma consolidação em 26 da desvinculação de chapas. Se você observar, desde 2014 isso vem acontecendo quando era uma eleição de 1/3, como foi a eleição de 4 anos atrás, era uma eleição de uma vaga. Na eleição de 18, principalmente com o advento das candidaturas do PSL, da onda Bolsonaro, etc., você já observou em vários estados esse mesmo sentimento. Por exemplo, você vai observar os senadores eleitos. Em São Paulo, você teve o Major Olímpio, que estava na chapa de um cara que não fez 1% dos votos, foi eleito senador na primeira vaga, e a segunda senadora foi a Mara Gabrilli, que estava no palanque do Dória. Isso é um fato, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro e Harold de Oliveira, que depois morreu. Harold de Oliveira, com o Major Olímpio, morreu depois no Covid. E por aí você vai vendo isso em Pernambuco. Pernambuco, o candidato a Senado da governadora Raquel Lira é Guilherme Coelho. O Guilherme Coelho fez 4%. A eleita foi Tereza Leitão, que estava no palanque de Danilo Cabral, ficou em 5º lugar na eleição. Então esse sentimento de desvinculação das chapas, ele está acontecendo. E isso vai ser muito mais forte nessa eleição, porque hoje as pessoas elas têm uma consciência, um senso de urgência maior em relação ao voto ao Senado. O voto ao Senado nessa eleição ele vai ter um peso que ele nunca teve antes na história desse país. Nunca. Por quê? Tem esse componente das instituições, tem esse componente da narrativa política, etc. Mas tem um outro fator, que é também as pessoas cada vez mais entendem a importância que o Senado Federal tem. A importância que o Senado Federal tem no processo de decisões do país. E aí tem a questão do primeiro e do segundo voto. Isso é muita conjuntura que dita. Eu vou dar um exemplo. Um dos meus clientes, que é o senador Chico, ele lidera hoje a intenção de voto para o segundo voto. Ele é o segundo voto de todos os candidatos, de todos. No primeiro voto, ele está em crescimento, estamos aí a caminho do segundo lugar, estamos indo bem. Mas no segundo voto, ele já se consolidou. Por quê? O que move, muitas vezes, é similaridade de pensamento, similaridade de pautas, trabalho, simplicidade, notoriedade, sentimento de vitória. A eleição do Senado, ela é uma eleição muito especial porque ela é movida por muitas variantes. Então, o que a gente tem que ter clareza é assim, nós precisamos do voto 1 ou 2, de quem quer que seja. É isso. Deixa eu perguntar uma coisa, a Elisiane vai se apresentar, Rodolfo, apenas como uma candidata do seu segmento, né, do seu campo político, ela vai tentar ampliar esse leque. A Elisiane vai se apresentar como que ela é, a senadora do povo do Maranhão. É isso. Nós vamos conversar com o povo do Maranhão. E, Rodolfo, peso do Lula aqui. Como você acha que pode aproximar, vincular o voto do Lula com a Elisiane? Isso é uma coisa extremamente natural. A senadora Elisiane é a candidata do PT. A senadora Elisiane tem um trabalho em parceria com o presidente Lula que tem resultado em conquistas para o Estado. Ela tem um histórico sólido com o presidente Lula, então eu acho que isso é algo muito tranquilo. Prova tanta que
ela é a candidata pelo PT com um sentimento de unidade do partido, né? A gente percebe que o partido está unido, né, em torno do nome dela, que não há divergências nessa escolha. Então, esse trabalho conjunto com o presidente Lula é algo extremamente natural e prático de se fazer. Agora, é claro que a gente entende a importância e o peso eleitoral do presidente Lula nesse processo. Agora, essa será, esse será um dos pontos principais, sem dúvida. Agora, o maior dos pontos é o que eu acabei de dizer. Elisiane é a senadora do povo, ela tem a cara do povo, ela tem linha direta com o povo. Então, associado ao apoio do presidente Lula, associado ao apoio de tantos segmentos, de tantas pessoas, da sua própria base orgânica, ela vai conseguir alcançar aquilo que é necessário para ter o seu resultado de ser reeleita. Rodolfo, em relação à candidatura de governo do Felipe Camarão, a candidatura da Elisiane vai ser mais ou menos casada ou ela vai ter uma estratégia própria e caminhar paralelamente? Não vai ser não vai ter um vínculo tão específico com a candidatura do Felipe? A senadora Elisiane é extremamente ética, Rogério, todo mundo sabe disso. A senadora Elisiane, a todo tempo, ela tem sido extremamente correta nas tratativas. Então, assim, ela tem sido uma pessoa correta em todo esse processo, ela tem respeitado a candidatura do Felipe em todo o processo, ela tem construído, participado da convenção juntos, estão juntos em muitos momentos, ela é do PT, ele é do PT, eu acho que isso por si só fala. Ela é uma pessoa que tem posições muito bem definidas e eu acho que o processo vai dizer isso de maneira muito clara. A Elisiane tem um histórico, até porque ela é evangélica desde sempre, né? O eleitor evangélico é prioridade na campanha de vocês, buscar esse eleitor? Veja, a grande questão é o que eu falei agora há pouco. Com muito respeito, a senadora Elisiane nunca tratou a igreja como um curral eleitoral. A senadora Elisiane nunca viu a igreja como um ambiente cheio de voto para ela conquistar. O processo das pessoas que partilham da fé e dos valores dela a elegerem, a escolherem como candidata, se dará de maneira muito natural. Porque Elisiane, a fé é parte essencial do que ela é, tá no substrato, está na base do que é Elisiane Gama. Então, eu acho que esse vai ser um movimento extremamente natural, Rogério. É porque às vezes a percepção que a gente tem é que o eleitorado evangélico foi, de certa forma, meio que capturado pela direita, né? Então, teoricamente, ela teria uma dificuldade maior de dialogar. Mas inclusive, é uma crítica que eu faço muito, sobre essa questão de você usar a fé como muleta eleitoral, entendeu? Como mote de campanha, como usar a fé para fins eleitorais. Eu acho realmente deplorável esse tipo de postura. Mas eu não podia deixar de perguntar, Claro. porque hoje eles são muito, não diria que eles são em maior quantidade, eles são muito ativos na rede social. E às vezes a gente se engana com essa questão da rede. Eu gostaria, assim, Rodolfo, que a gente tivesse muito mais tempo para conversar, né? Mas infelizmente temos horário. Eu queria que tu pudesse fazer uma, uma avaliação da campanha, tua previsão e deixar aqui uma mensagem para o eleitor maranhense também. Tu como coordenador, como estrategista da campanha da Elisiane. Eu quero muito agradecer novamente a você, Rogério, pelo convite e pela oportunidade, pelo espaço, né? E a todos que assistem, que lhe acompanham, que acreditam no seu trabalho, naquilo que você tem construído aqui nas redes sociais, de posições, de opiniões sólidas, tá? É um motivo de muita honra estar aqui, é um motivo de muita honra poder trabalhar no Maranhão, que eu volto a dizer,
é um dos estados mais extraordinários do Brasil. Não é porque eu estou aqui, é porque realmente o potencial que o Maranhão tem de modo geral em São Luís e para muito além de São Luís é enorme. E assim, o que a gente sonha, o que a gente quer é de que cada vez mais esse estado cresça e se desenvolva. Eu tenho uma crença muito grande de que Elisiane é um vetor dessa construção, pela sua essência e pela sua trajetória de vida, tá certo? Pelo que ela representa. Digo para você com muita tranquilidade que essa é uma eleição que vai ser tão ou mais desafiadora quanto qualquer outra que você tenha presenciado. Mas eu acredito que uma coisa vai falar muito alto. Quem realmente vai fazer o trabalho do povo? Quem realmente quer ser senador porque quer servir esse Estado? Quem realmente quer estar no Senado da República para defender o povo e não posições políticas de A, B, C ou D? Se a gente for observar o panorama geral e a história política desse Estado, Elisiane desafiou todas as lógicas desde que entrou na política, todas. A política não era um meio para ser habitado por Elisiane Gama na configuração atual, mas ela soube vencer isso com a fé que ela tem, com o trabalho, com a resiliência, com a coragem. Ela é muito corajosa, certo? Ela tem uma personalidade fortíssima e isso é muito bom. A gente precisa de pessoas fortes, de personalidade, coragem, de bravura, ocupando os espaços de poder. Então, Elisiane, ela sempre desafiou a lógica desde o momento em que ela se propôs a seguir uma vida diferente à que estava destinada para ela e sua família, nas dificuldades que foram enfrentadas. Ela desafiou a lógica mais uma vez quando foi eleita em 2018. Ela derrotou ex-governador, ela derrotou gente grande, ela derrotou gente quatrocentões da política maranhense e conseguiu chegar a um espaço extremamente seleto da política brasileira, que é o Senado Federal. E eu te falo, Rogério, com muita tranquilidade, que quando o eleitor propor-se a fazer essa análise, porque o voto ele não vai ser decidido no dia 16, no primeiro dia de campanha, ele vai ser decidido muitas vezes no dia 3 de outubro. Eu ouso dizer que vai ter gente que vai estar de frente para a urna eletrônica, vai estar lá e vai decidir o voto naquela hora, naquele momento. E aí a gente pega e fala o seguinte: quem vai fazer o serviço do povo? Quem vai saber o que é a dor do povo de fato? Eu, e aí falando de maneira agora absolutamente tendenciosa pelo que eu acredito, é a senadora Elisiane. Então a previsão que eu faço é de que o Estado do Maranhão terá mais uma vez a senadora Elisiane entre seus representantes no Senado por mais 8 anos. Acredito que será um mandato melhor do que o primeiro. Acredito que será um mandato com mais presença e sentimento de presença, na verdade. Porque presente ela sempre esteve, mas a presença será ainda mais percebida nos próximos 8 anos. E assim, aquilo que está no nosso coração para construir com a militância, para construir com a senadora e para construir com o povo do Maranhão, é uma campanha que tenha a cara desse Estado e que respeite a grandeza do Maranhão. Rodolfo, queria te agradecer muito a tua presença. Queria que a gente pudesse ter mais tempo para conversar, mas teremos, mesmo que não seja diante das câmeras, para a gente discutir política e estratégia, que eu gosto muito de conversar de política. Desejo sucesso para você e para a senadora Elisiane. Um abraço a ela, que fomos deputados juntos, tenho muito respeito e acho que ela é uma das boas parlamentares que nós temos. Uma das melhores das congressistas que o Maranhão tem hoje. Então, desejo sucesso a ela e boa sorte no seu trabalho. Tenho certeza que ainda vamos nos encontrar bastante. Vamos sim. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima, que o tempo hoje está apertado e o Anderson está me cobrando ali. Ó. Agora ele ficou feliz porque eu disse que ia encerrar. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.